Boa tarde a todos. Nós vamos... eu não preciso pegar... Nós vamos começar uma breve análise. A minha palavra vai ser mais uma palavra introdutória, na tentativa de construir, tentativa de construir um discurso e uma possibilidade de colocar ele em prática. Então, o texto ele tem como objetivo conceituar um pouco a teologia pública, em linhas gerais, trabalhar algumas abordagens sobre o tema, no sentido de apontar alguns, depois, mais para frente, apontar algumas perspectivas, e alguns desafios que a teologia pública pretende ou propõe para o novo contexto. Uma palavra inicial, teologia pública no ambiente brasileiro, ou no ambiente acadêmico brasileiro, é uma terminologia muito nova, embora haja algum tempo, mas o interesse é há pouquíssimo tempo. Eu pego uma fala do Sabatier, que ele fala que fazer parte da teologia pública torna a pessoa que faz teologia em dia com a discussão. Um texto dele chamado Para uma Teologia Pública. Nesse sentido, então, teologia pública para ele é algo que está sendo discutido agora no Brasil. Temos algumas manifestações, principalmente no sul do país, com o Rudolfo von Ziner, que já, juntamente com a Universidade do Vale dos Sinos, Unicinos, preparou um simpósio para apresentar o tema em 2008. Mas o termo teologia pública ela surge em 1974, quando um teólogo norte-americano, Martin, escreve no Jornal de Religião dos Estados Unidos sobre o Newburgh, em que aponta ele como um teólogo público na América do Norte. E aí ele pega essa ideia porque o público para ele é possível a partir de Abraham Lincoln, um ex-presidente dos Estados Unidos, que sabe juntar secularização e a presença pública da religião, e lá a religião é conhecida mais como uma religião civil. Apontar alguns caminhos nesse sentido. O que seria o público? Em que sentido a teologia pública poderia contribuir para a teologia da libertação e a missão integral e a teologia prática? Diferenciar algumas coisas e apontar os desafios que ela tem. Vamos começar aqui por a gente adiantar um pouco isso aqui. Eu parto aqui do princípio de teologia, compreendo aqui teologia como um discurso que se constrói a partir da fé em Deus, estabelece uma relação com o contexto que determinada comunidade cristã se encontra. Mas teologia não no sentido apenas de comunidade, no sentido mais amplo. Então, como a teologia pública se constrói como um discurso na diversidade de continentes e tendências religiosas, mais para frente a gente vai poder analisar melhor onde se dá isso. Então, o que eles usam? O que nós usamos? O que se usa para construir esse discurso? Possibilidade de construção discursiva da teologia pública passa por diferentes lugares, como Estados Unidos, Europa, África do Sul, e agora recentemente no Brasil, e em cada momento o continente ela se serve ou se serviu de certo mecanismo para construir a sua linguagem, se afirmar como uma forma básica e fundamental de discurso. Uma análise mais epistemológica mesmo. Então, nesse espaço aqui, eu vou fazer a apropriação de um texto de um teólogo sul-africano chamado Nico Kopperman, publicado pela Protestantismo em Revista, chamado Apontamentos sobre a Teologia Pública Hoje, em que ele faz um apanhado panorâmico da teologia pública a partir da diversidade de autores e teólogos em busca de uma matriz discursiva para a teologia pública, ou seja, como é possível construir um discurso de teologia pública. Então, a teologia pública ganha uma dimensão particular a partir da década de 70. No primeiro momento, a ideia é articular a teologia com questões que afetam as pessoas como um todo, sendo acessível para todos numa esfera pública. Para tanto, o diálogo deve ser feito com outros segmentos do conhecimento, a fim de buscar pontos convergentes de diálogo e aproximação com a sociedade. Esse é o foco da teologia pública. E aí, nesse entendimento, essa relação se justifica porque, se a teologia quer se ater com o futuro, ela precisa ir além da confissão, e aí uma confissão institucional, religiosa, e se engajar numa discussão que tenha como pauta a ética social, a justiça social, os direitos humanos, a democracia, a política e a economia. Tudo isso baseado no Nico Kopperman. Uma teologia voltada para as demandas sociais, tecnológicas, comerciais. Isso exige uma teologia pública. Ou seja, discutir essas questões, política, democracia, economia, justiça social, ética social, direitos humanos, é possível apenas quando se tem uma ideia básica de abertura, de diálogo com essas realidades da sociedade organizada.
Então, uma maneira de falar de Deus e de sua vontade que seja condizente e intelectualmente possível nesse emaranhado de ideias, de conceitos e comportamentos na atual conjuntura global. Então, a maior dificuldade que se formula, pelo menos é o que se aponta, o Nico Kopperman, formula que seja uma teologia pública, a característica principal da teologia, ou seja, a dependência que a teologia tem de confissões de fé, uma vez que a confissão de fé pode impedir ela a ter uma abordagem maior. E é muito comum a teologia ser estritamente elaborada a partir de um contexto eclesial, apenas para a igreja. Então, essa é a maior dificuldade, transpor essas barreiras da confessionalidade e do ambiente eclesial. É claro que é possível, raras exceções, mas na maioria das vezes se pensa teologia dentro dos muros institucionais, dentro da igreja e não propriamente para fora. O Nico Kopperman, continuando com ele vai colocar o seguinte, que é por isso que a teologia pública tem uma agenda abrangente e desafiadora, quando ela propõe fazer teologia para as pessoas, independentemente da sua confissão religiosa, da sua pertença religiosa. E aí ela querendo se diferenciar de alguns segmentos teológicos para fazer isso, aí eu uso aqui a teologia da libertação, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, como é que se dá essa construção. Tá? Então, em busca de uma definição do que seja a atuação da teologia na esfera pública, eu saio um pouco do Nico Kopperman, eu uso alguma abordagem do filósofo alemão Jürgen Habermas, que ele tem um texto chamado A Religião na Esfera Pública, que ele aponta o que seria o público. Primeiro é a teologia, o discurso da fé e de uma comunidade religiosa, e depois o que seria o público. Então fala, o público é o governo, a sociedade civil, o judiciário, o parlamento, o congresso, os partidos políticos, as eleições, associações de negócios, sindicatos, organizações privadas, associações voluntárias como a igreja, como movimentos sociais de interesse público, a opinião pública que forma e discute ideias com os da mídia, interpretando, identificando situações e problemas sociais de interesse público. Esses setores são os grandes macros eixos de atuação da teologia quando se propõe a ser pública. Então, ela precisa ter um discurso construído a partir dessas conjunturas aqui, dessas associações, dessas várias etapas do que é ser público, quando ele divide isso. Então, para ser o que ele propõe, como teologia pública, ela precisa construir um discurso que seja, primeiramente, inclusivo. Inclusive, em que sentido? Colocar dentro dela, ou pensar, a partir aí, de diferentes confissões de fé e crença, a fim de tratar um bem comum. Daí é imprescindível, então, uma dimensão ecumênica. Precisa ser um discurso que inclua essas questões e as pessoas que pensam de uma forma diferente. Primeiro, tem que ser participativa, com diversos setores da sociedade, interagindo com ela, seja no âmbito partidário político, seja agremiações de movimentos sociais. Precisa ser também construtiva, na ideia de que as diferentes partes ou perspectivas sociais precisam agregar mais a essa sociedade, no sentido de construir melhor uma sociedade. E ela precisa ter uma linguagem acessível, sem cair no modo codificado de se ler e entender a teologia. Tem que ser uma coisa mais, uma linguagem não tão rebuscada e não tão difícil de compreensão para aqueles que não estão acostumados com a leitura teológica. E, por último, ele coloca que precisa ter competência hermenêutica, sendo possível uma articulação com outras ideias e conceitos e, ao mesmo tempo, marcar uma posição. Competência hermenêutica, quando se faz intelectualmente possível, ler o contexto social, ter essa dimensão do que seria o público com o Habermas, os vários sentidos, a divisão do que seria o público, e articular, então, a teologia a isso. Então, Kopperman fala, a teologia pública tende a ser, então, abrangente quanto ao discurso e interação. Então, ela se dá em algumas pistas. Política. A teologia pública estaria envolvida no processo de formação, avaliação de leis, além de fiscalizar o poder público quanto aos seus gastos. Ainda na questão política, a teologia pública contribuiria para a formação crítica dos cidadãos em parceria com outros saberes, como sociologia e filosofia. O desafio aqui, por um lado, é não ser totalmente omissa na questão política, ou ser conivente também com a agenda do Estado. É um dilema que a teologia pública tem. Depois, mais à frente, vamos fazer uma análise da teologia da libertação, que é totalmente ao contrário disso. O segundo momento, interagir com a economia, promoção de justiça social, combate à pobreza, avaliar as estruturas econômicas responsáveis pelos desníveis sociais e econômicos do país, a sociedade civil, como escolas, instituições, igrejas,
são valorizadas na teologia pública por serem formadoras de cidadãos, e a mídia, o esporte, organizações não governamentais seriam alvos da teologia pública também, como agente de promoção à vida, à formação moral e etc. A sociedade civil, então, é a chave do discurso e prática, porque detém a opinião pública, uma maneira de ser ouvido em assuntos concernentes a todos. Então, no primeiro momento eu li algumas coisas, né? Associar teologia como um discurso que você faz a partir da fé de uma comunidade, de uma instituição, com a divisão social e pública na sociedade no geral. Esse, pelo menos, é o desafio que o Copeman coloca mais ou menos no texto dele, né, que deixa bem claro isso. Ele, pelo menos, ele vai ter uma experiência interessante no país dele, que é com o apartheid, em que vai ser possível com homens, ele vai dizer como são públicos, como Mandela e Desmond Tutu, possíveis como verdadeiros promotores de uma teologia pública em que eles vão coadunar diversos fatores da sociedade em busca de um bem comum. E eles vão tornar a linguagem teológica mais acessível ao povo. Para dar mais uma visão geral do que seria a atuação da teologia pública, cito um teólogo norte-americano, David Tracy. Ele escreveu um livro chamado A Imaginação Analógica, Teologia Cristã e a Cultura do Pluralismo, dentro de teologia pública. Segundo Tracy, o teólogo, ele se dirige a 3 públicos, basicamente. Aqui ele não está pensando mais num gueto de teologia, ele está pensando em algo muito mais abrangente. A sociedade, a academia e a igreja. Então, encarando a pluralidade de manifestações culturais que há na sociedade, o teólogo precisa abrir um diálogo com esses 3 públicos, a fim de ser relevante no atual contexto. Ele pensa muito na questão global. Então, a teologia pública se daria, a partir disso, um olhar atento para outras realidades, desvencilhando um pouco da teologia apenas para a igreja. Qual seria o lugar da teologia pública? Na sociedade, por exemplo. Quando essa se encontra diversas vozes que contribuem para formar o ethos da sociedade, e ele aponta a tecnologia como uma das principais hoje, ele diz assim, a teologia pública, então, poderia entrar aí, sendo mais uma voz que contribuiria para a formação da sociedade. E não deixando apenas a mídia e a tecnologia com uma voz de construção de um ethos de sociedade, de uma forma de ser sociedade. E na academia, né, a teologia pública teria o seu espaço, a exemplo de países europeus, onde a teologia tem a sua contribuição no processo de amadurecimento do ser humano, e aí, nesse sentido, a teologia perderia o seu status confessional e faria um processo de inserção na sociedade secular, né? A proposta é fazer com que a universidade seja influenciada por uma leitura teológica da realidade. Então, a tentativa é adotar a teologia do mesmo status sociopolítico de outras disciplinas, colocando ela no mesmo nível de discussão como a filosofia, como a sociologia, como a história, como mais uma parte como mais um foco para contribuir com a construção social. E, por último, ele coloca a igreja. Ele não deixa a igreja fora disso, porque ele entende a igreja como um segmento social. Quando uma comunidade faz um discurso para fora dela mesma, né? Um grupo de pessoas que tem na fé e a sua razão de ser, a teologia, teria o propósito de fornecer meios para que a comunidade tivesse uma maior participação na sociedade, renovando, instruindo e ampliando horizontes para além da confessionalidade dos problemas corriqueiros de uma comunidade. Esse é um discurso fora, tá bom? Fora de como que daria, como que se formaria a teologia pública. Então, a teologia pública, como um discurso público, caminharia em termos de contribuir para formalizar medidas a fim de ser mais uma voz na sociedade marcada pela pluralidade de ideias, de conceitos e saberes. Ela seria assim. Um texto do Sussim diz assim, neste estado de coisas, cresce e fortalece em diferentes lugares e com diferentes acentos uma teologia pública, não restrita ao âmbito da clareza das identidades e pertences religiosas, mas a sua responsabilidade em sociedades plurais. Portanto, uma teologia que se abre para fora das paredes das igrejas e das confissões, para se encontrar em praça pública com outras teologias e outros saberes, em vista de uma sociedade pluralista. A teologia pública, no entanto, não é um voo por cima das pertences das confissões, pois deixaria de ser teologia. Nenhuma perda de identidade confissional, só se pode elaborar teologia da própria confissão, não de confissão alheia, o que explica os diferentes níveis de pluralismo teológico, mas é a abertura responsável e dialogal exatamente no mundo globalizado e não homogêneo. Então, essa é a grande barreira, né? Uma coisa é você fazer a teologia, discurso da comunidade para fora,
atuar em várias divisões do que seria o público, da sociedade, e trabalhar a própria confissão junto com a sociedade. É o grande desafio que ele acha que é interessante ter. Bem, e nesse último, eu acho que eu estou... Nesse último, penúltimo, né, na verdade, algumas coisas de experiências da teologia pública. Então, eu vou fazer alguma abordagem bem rápida. Em alguns países, em alguns continentes que experimentaram a teologia pública de formas diferentes. Lembrando que isso aqui é só uma visão panorâmica. Tá bom? Nos Estados Unidos, a teologia pública ganha status devido ao ambiente religioso propício no país. O país é formado pela sua camada maior de protestantes, né? Protestantismo. A liberdade religiosa lá, por conta da secularização política, tornou o país conhecido como uma nação com alma de igreja, é o que um historiador inglês chama os Estados Unidos. E aí, com a compreensão de religião civil, né, é possível ter lá um entrelaçamento muito bem entre política e religião, chegando até aos seus extremos na questão de religião, berço também de fundamentalismo, a forma mais asseverada da religião nos Estados Unidos. Por isso que é comum atrelar política e religião, não que um ocupe o outro, mas que cada um tem a sua parcela. Então é comum você haver pastores reunidos com presidentes e por aí vai, como foi o exemplo do Billy Graham, por aí vai. Então, na academia, a teologia é uma coisa muito forte, né, muito acentuada, cujas teologias estão nas principais universidades dos Estados Unidos, como Harvard, Columbia, Yale e Chicago. Por conta dessa pluralidade religiosa, os currículos são ecumênicos e as discussões são travadas com a sociedade, por isso a crescente popularização de associações religiosas que tem lá, de cunho acadêmico, jornais de religião, de ampla circulação e congressos. Então, é uma teologia muito presente no país, né? Se discute muito teologia no país nesse sentido, e a teologia é ouvida pela sociedade norte-americana. Na Europa, a teologia pública, como lembra Koppelman, é uma relação estreita com a teologia política, que tem um dos seus principais autores, né, ou promotores disso, o Metz e o Moltmann. Então, para ele, o Moltmann é um teólogo público. Por quê? Porque o Moltmann reivindica exatamente aquilo que, com a teologia política, reivindicam múltiplos olhares para a sociedade. Então, para ele, o Moltmann faz teologia pública, embora não use o termo, e depois o Moltmann vai usar o termo mais para frente nas suas abordagens, né? Então, quando a teologia política olha com múltiplos olhares para a sociedade, está fazendo teologia pública. Né? E ele vai até colocar, não apenas um específico como é a teologia da libertação, que foca o pobre, né? Mas ele olha para vários sentidos, para várias ideias aí. Então, no continente europeu, é uma busca pela relevância e a teologia pública é parte desse processo. Lá é diferente, por quê? Porque lá a teologia pública pretende definir a atuação da igreja na sociedade civil, uma vez que a teologia também é presente nas universidades. Então, quase todas as universidades na Europa têm teologia no seu... As universidades públicas têm teologia no seu currículo. Procurando ampliar o quê, então? Ampliar a sua ação em realidades públicas. Então, lá, ao contrário, se nos Estados Unidos a manifestação da sociedade no geral, na Europa já tem o seu currículo nas universidades, lá é a igreja tendo uma posição mais pública na sociedade, né? Então, o Moltmann ele vai colocar o seguinte: a dimensão pública da fé cristã é uma necessidade no entender de Moltmann, porque para ele não existe identidade cristã que não tenha relevância pública. Então, a discussão é que tipo de identidade cristã que tenha, e se tem uma identidade cristã, é preciso que ela seja pública, que ela tenha relevância na sociedade. E aí, uma última experiência, é a experiência da África do Sul, do próprio Nico Koppelman, que representa esse segmento da África do Sul. A relação com a teologia pública por lá é no sentido de convergência com o Estado, pela busca do bem comum na sociedade. Então, com o apartheid, as igrejas sul-africanas tiveram um comprometimento maior com a sociedade e decidiram fazer política com linguagem teológica, agindo com um discurso profético. Depois da queda do regime segregacionista, a teologia pública buscou convergência com o Estado para a formação de uma sociedade livre, democrática e economicamente inclusiva. E o desafio para essa convergência é o perigo de ser harmoniosa com os poderes estabelecidos e perder a dimensão crítica. Mas, como ele aponta, isso tem algum perigo, mas ainda não é um fato. Então, nos Estados Unidos, a teologia faz parte da sociedade norte-americana. Na Europa, a teologia já faz parte das universidades, mas ela não tem uma relevância no discurso das pessoas, dos cidadãos em si, por isso ela precisa ter, quem são cristãos, precisa ter uma identidade pública. E na África do Sul,
é uma junção, é uma convergência com o Estado para contribuir com o governo no sentido de ter uma sociedade mais livre, democrática e economicamente inclusiva. Passar para o Brasil. É possível uma teologia pública no contexto brasileiro? Von Zimmer diz que sim, né? Von Zimmer diz que é possível ter uma teologia pública no contexto brasileiro, mas aqui nós temos algumas dificuldades. No caso brasileiro, em que teologia é algo tão fragmentado, onde é facilmente confundida com doutrinas e dogmas, é a grande dificuldade, onde apenas nas faculdades, os seminários confessionais, ela tem lugar, apenas se discute assim, é um caso extraordinário para se pensar a teologia pública, porque ela é vinculada, ela está fechada em faculdades e seminários. Então, como é um conceito novo no ambiente acadêmico brasileiro, ela, no primeiro momento, se dá na academia, ela surge na academia. Então, na palavra de Roque Junks, que ele tem uma entrevista dada na Universidade do Vale dos Sinos, Rio Grande do Sul, ele coloca assim: a teologia pública seria a presença da fé cristã dentro da universidade em dois sentidos. Por um lado, uma teologia que se deixe questionar pelos desafios da ciência, pois a universidade é lugar por excelência para deixar-se questionar por esses desafios, como, por exemplo, os lançados pela biologia, pela genética, etc. Para discutir essas questões, ela necessita da liberdade acadêmica. Não pode simplesmente repetir o que sempre foi dito, mas tentar novas compreensões e interpretações. É claro que ela precisa seguir o estatuto epistemológico próprio da teologia, tendo como ponto de partida a revelação e a tradição, mas com uma abertura para repensar esses dados na resposta aos desafios atuais. Um segundo sentido dessa presença da teologia pública na universidade, né, é que ela seja uma presença crítica, uma visão humanista que enfrente criticamente os pressupostos do paradigma da modernidade presente na ciência e na sociedade. Portanto, a teologia pública, por um lado, deixa-se desafiar pelas ciências atuais e, por outro, também desafia criticamente a ciência em seus pressupostos. A teologia, nesse sentido, é pública, por querer marcar presença no espaço público. Em outro sentido, ela é eclesiástica, por ser realizada no espaço da igreja. É um desafio, entanto, aqui na questão brasileira, né? Então, a teologia acadêmica no Brasil ainda é um caminho muito longo. Tem um texto do Afonso Ligório Soares, por exemplo, Teologia Pública, em que discute a chancelaria, né, da teologia em ambiente acadêmico, mas ela é realizada só em universidades particulares, em faculdades particulares, como a PUCs e outras universidades, né? Não em universidades públicas. Mas algumas universidades federais hoje dispõem de cursos de ciência da religião, mas não necessariamente de teologia como se quer, né? Houve, algum tempo atrás, em 1965, se eu não me engano, a tentativa de colocar no currículo da UNB, Universidade de Brasília, teologia, pelo antropólogo Darcy Ribeiro, mas não foi para frente porque a nossa mentalidade é muito marcada pelo positivismo. Se julgou, então, naquela época, que não seria possível discutir teologia na universidade porque ela não tinha nenhuma utilidade naquele momento. Então, não foi possível colocar. Mas a ciência da religião já é um fato em algumas universidades. Hoje está no Piauí, na Paraíba, e em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ciência da religião, né? Então, além do aspecto acadêmico da teologia pública em ambiente brasileiro, há outro eixo de discussão. Esse aqui, considero que seja o mais difícil de todos. Por quê? Antes de qualquer coisa, é preciso frisar de que há necessidade de se ter um processo, que eu acredito que seja dolorido e duradouro, de descolonização teológica no Brasil, principalmente o segmento protestante, que ainda consome literatura teológica estrangeira, principalmente dos Estados Unidos, em que se traduz muitas obras e não tem como pensar o povo e fazer teologia para o povo no segmento protestante. Claro que no universo católico isso é totalmente diferente. Então, além desse desafio de trazer uma teologia para Brasil, para brasileiros, produzida por brasileiros, além desse desafio, a tarefa é entender o novo tempo também da teologia da libertação. Se antes o epistemológico era em torno das forças opressoras e a matéria-prima era o pobre da teologia da libertação, com o desenvolvimento econômico, tecnológico e global, além de uma profunda mobilidade social no país, em que está se ascendendo uma nova classe média, né? A teologia da libertação abarcaria, então, incorporaria, não seria suplantada em nenhum momento, mas incorporaria a teologia pública como mais uma ferramenta de diálogo com a sociedade e os outros saberes. Tem até, não sei se marcou no pendrive, mas eu faço um paralelo, né, entre teologia pública e você marcou também no pendrive?
o PowerPoint, paralela em teologia pública e teologia da libertação. Enquanto teologia pública, o gênero é uma fé de compromisso, né? É uma resistência, é uma forma de denunciar a opressão, e o foco é no pobre, no marginalizado, né? A teologia pública já seria uma forma de convergência, já seria uma forma de coadunar com o Estado naquilo que seja possível para construir ou para aprontar caminhos, né? Então, faço aqui uma comparação leve. Enquanto uma, teologia da libertação, tem em seu discurso a resistência, o questionamento, a outra, teologia pública, abarcaria em seu discurso a construção da cidadania pelos meios democráticos, políticos e de direito em parceria com o Estado nas suas políticas públicas. Essa seria a diferença. Então, eu vejo que não podemos generalizar, mas apenas fazer um mapa, né, um mapeamento. Nos Estados Unidos tem uma realidade, uma religião mais civil, por isso o discurso teológico de teologia é muito mais vivo na sociedade no sentido público. Haja vista nas últimas eleições em que um estado mais liberal considerado lá nos Estados Unidos, que é a Califórnia, a população tinha para votar sobre o aborto, liberação da maconha, e a população num estado liberal como a Califórnia votou contra. Então, a presença da religião, querendo ou não ser moralizadora, é viva no país, né? Na questão da Europa, a teologia é bem mais vista nas universidades, é uma coisa muito corriqueira, né? Mas falta uma identidade, é isso que Mortimer coloca, falta uma identidade do cristão, da igreja, no sentido de ter uma identidade pública, uma relevância pública para a sociedade. No Brasil, os autores apontam que aqui, fazendo um ajuntamento com a teologia da libertação, eles apontam que aqui no Brasil a teologia pública seria uma teologia da cidadania. Esse é um discurso novo. Ela seria construída a partir de uma compreensão da cidadania. Então, para se chegar a uma teologia da cidadania, o desafio é transpor a barreira do confessionalismo, que ainda predomina na teologia brasileira, por isso que nós temos uma infinidade de confissões religiosas, declarações doutrinárias, cada uma tem a sua. Não há um discurso homogêneo no sentido de construir um discurso fora dessas linhas de declarações doutrinárias e coisas parecidas, né? Então, a teologia da cidadania ela precisaria sair um pouco disso e ter outros parâmetros que eu não vou apontar aqui para a limitação também, vou ter outros eixos de discussão fora disso, não perdendo, como o Luiz Carlos fala lá atrás, não perdendo a tradição, porque sem ela você não faz teologia também, tradição é sua funcionalidade, mas abrindo mais para isso, né? Aí eu pego a própria palavra do Von Ziner, que ele fala assim, igrejas que olham quase que exclusivamente para o além, esquecem o aqui e o agora, é tipicamente protestante mesmo, né? Temos uma visão muito para o futuro, muito para aquilo que Deus vai fazer, né? A ideia de Deus, né? E outras que se exercitam em introspecção, se fecham para elas mesmas, né? Não se abre em nenhum momento para a sociedade, para entender a sociedade que está se vivendo, que está inserida. E outros que querem usurpar o espaço público, num claro projeto de hegemonia. Entre eles, está falando do processo neopentecostal mesmo, que quer dominar na questão da mídia e tornar aquilo hegemônico mesmo. No caso das primeiras, é preciso encorajá-las para darem sua contribuição com firmeza e convicção, sem vergonha, mas também de forma qualificada, que é um desafio protestante. No caso das últimas, é preciso instigar restrição e autocrítica, pois ainda que a motivação da atuação das igrejas no espaço público seja religiosa, seu objetivo não pode ser corporativista, no interesse apenas da própria instituição, mas é preciso buscar o bem comum. Então, a cidadania seria isso. E algumas perspectivas. Perspectiva seria, Mortimer vai colocar aqui, a teologia sendo pública, estaria interessada na esfera pública. Por isso ela deveria ter um discurso público, né? Se está interessada na esfera pública, então ela está envolvida com a política, com a questão social, com a cultura, com a questão econômica, ecológica, mas, no entender dele, visando sempre o reino de Deus. Então, para ele, teologia pública, ela está associada ao reino de Deus, não necessariamente com a igreja, né? Mas está associada ao reino de Deus quando coloca na sociedade os sinais do reino de Deus, quando contribui para que os sinais do reino de Deus sejam possíveis. Então, portanto, o ponto de referência da teologia pública, segundo Mortimer ainda, não é a igreja, mas o reino de Deus, né? Assim, ela tenta assumir uma perspectiva profética na sociedade. Então, para o teólogo alemão, a teologia pode contribuir com 3 tarefas. Primeiro, interessar-se e despertar o senso do bem comum na sociedade. Primeiro, interessar-se por isso, que é a realidade alemã dele, né? Interessar pela sociedade que ela está fazendo, que ela está construindo, o que ela está discutindo naquele momento. Depois, analisar criticamente os valores religiosos presentes na sociedade, ter uma visão crítica sobre isso.
terceiro momento, interessar-se pelos valores morais do ethos social, discutir mesmo abertamente a questão do ethos social de uma sociedade. No Brasil, a teologia pública teria um caminho a trilhar a partir das abordagens de Moltmann, que eu coloco aqui. Eu estou indo rápido, senão pode não dar tempo a gente ver todas as limitações, né? Eu coloco aqui, a partir do Zinner, do von Zinner, que ele coloca o seguinte, aponta algumas perspectivas quanto à teologia pública aqui. Então ele fala, abordar a questão da sociedade contemporânea, confirmar seu lugar na universidade, ser comunicável à sociedade nos âmbitos político, econômico, civil, científico e religioso. Em quarto, qualificar-se como teologia da cidadania, abordando os principais desafios atuais. Então, esse aqui o caminho a ser trilhado para se ter um discurso público, para se ter uma teologia pública. Esse aqui seria o caminho. Então, é claro que este espaço será paulatinamente adquirido, na opinião dele também, né? Mas, como o próprio Zino observa, o maior desafio está na comunicação dos diferentes modos de ser cristão no Brasil, entre as igrejas católica, protestante, neopentecostais e neopentecostais. Para ele seria quase impossível, porque cada uma tem uma linha diferente de ensinar. Ele aponta apenas uma convergência entre igreja católica e protestantes, nem todos ainda, para ter uma agenda pública. Mas pentecostais e neopentecostais, ele coloca que eles têm outros caminhos, que seria quase que impensável. Eles não comportam uma ideia de assumir publicamente a sociedade, discutir ela, né? Então, na América Latina, especificamente aqui no Brasil, o conteúdo da teologia pública será, de fato, a teologia da cidadania. Para esse discurso ser uma realidade, o desafio da confessionalidade é a principal barreira, uma vez que a presença da teologia na esfera pública persiste como relevante e necessária, mas não pode produzir em tudo seus papéis e atribuições exercidas no interno de suas confessionalidades. É a visão do Mário Fabre dos Anjos. Não pode colocar todas as suas contribuições, né, discutir tudo, porque não tem como preencher todos os papéis, mas... Então, superando esse processo da confessionalidade, é possível que a teologia pública desenvolva uma teologia de cidadania na esfera pública, contribuindo para o desenvolvimento da cidadania e da democracia. Opinião também de Sabatier. Para encerrar a minha fala, depois a gente pode prolongar aqui a discussão, apontar caminhos para a teologia pública é uma tarefa quanto difícil, nesse emaranhado de coisas que eu apresentei, principalmente no Brasil, pois ela congrega no seu discurso diferentes faces, né? É possível sintetizar alguns pontos. Primeiro, a teologia pública ser inserida na universidade pública como mais uma forma de discutir os assuntos contemporâneos. Segundo, superar a confessionalidade, principalmente na sua forma mais inadequada, o fundamentalismo, por exemplo. Preservar as matrizes teológicas mediante uma linguagem contextualizada. Terceiro, desenvolver uma teologia da cidadania, onde a desprivatização da fé possa ocorrer, porque a fé ainda é muito privatizada, é muito subjetiva no imaginário religioso brasileiro, no geral. É muito da pessoa, né? Deixando de ser uma instância individual apenas, integrando-se às discussões que realmente contam para a vida citadina, como saúde, política e felicidade. E, em quarto, coadunar com a teologia da libertação e suas conquistas metodológicas são claras, teológicas e praxis, né? A fim de ter um mecanismo coerente de adesão e, ao mesmo tempo, resistência crítica para com as estruturas sociais. Então, aqui ela teria um caminho muito interessante, em que ela teria a teologia pública para construir, junto com a sociedade, uma teologia de cidadania e, ao mesmo tempo, teologia de libertação, com seu mecanismo de resistência, de crítica à sociedade, estaria dando um balanço, um contrabalanço nisso daí. Bem, essa é a minha contribuição, apenas uma forma panorâmica de entender a teologia pública. Muito bem, Alonso. Eu quero agradecer por seu texto muito bom, um texto que nos anima e nos desperta para esse tema, ao que diz respeito à inserção da teologia no espaço público. Agora, eu queria fazer uma pergunta, eu não sei se você já pensou nisso, enfim, porque pelo que eu percebi, o grande desafio aqui que você quis fazer para a gente, ou quis lançar para a gente, é esse, quer dizer, a teologia se inserindo no espaço público. E até você cita aqui um autor, o
Roque Jungues, ele diz assim, que a teologia é pública por querer marcar presença no espaço público, né? Agora eu queria fazer a seguinte pergunta, será que o espaço público quer a teologia? Porque, na verdade, existem tantas ferramentas hoje em dia para se construir uma sociedade justa, ou para se tentar construir uma sociedade justa. Existem os instrumentos das ciências humanas que levam as pessoas a pensar sobre a necessidade da construção de uma sociedade justa. Muito se fala sobre os direitos humanos hoje em dia, as ONGs, os vários partidos políticos falam sobre isso. Quer dizer, você tem tantas possibilidades ou tantas outras ferramentas através das quais pode se construir uma sociedade mais justa. Então, a grande questão é se aquelas pessoas que estão fora da confessionalidade se interessam pela teologia, uma vez que elas têm outros referenciais teóricos para se construir uma sociedade justa, para se construir políticas mais justas. Então, a grande questão é se esse pessoal, por exemplo, se as universidades federais, que não têm em seu currículo um curso de teologia, se elas se interessam pela teologia e se elas acreditam que efetivamente a teologia é necessária para a construção do espaço público. Então, a teologia pública quer marcar presença no espaço público, mas o espaço público quer a presença da teologia? Bem, Alonso, parabéns pelo texto, a contribuição. A minha pergunta você colocou aqui as construções da teologia pública nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina esse desafio e ao Brasil. Aí pensando aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, o autor usou um termo aqui, a alma de igreja, né? Você colocou aí já todo um ambiente, né, favorável para a construção pública da teologia. Na Europa, a questão que você colocou da academia, nas universidades, a teologia, embora a Europa seja secularizada, mas há uma contribuição bastante relevante da teologia nas universidades. Também acredito que é um ambiente favorável para a construção disso. Agora, pensando na América Latina, especificamente no Brasil, que tem toda uma questão de colonização, a influência muito forte do positivismo na educação, e além desse fragmento, né, neopentecostal, de todo esse histórico midiático que existe aí das igrejas no Brasil, como que a teologia teria condições de contribuir, por exemplo, para a sociedade, para a academia, ao mesmo tempo livre da confessionalidade? Pelo que você colocou aí no texto, né, andar quase que de mãos dadas, né, entre confissão e sociedade. Como construir um caminho assim? Porque nos outros ambientes, nos Estados Unidos, na Europa, há ambientes favoráveis, né? Mas pensando em Brasil, como que você pensa nesse sentido? Será que o espaço público quer a teologia? É uma pergunta interessante, né? A discussão que o Afonso Ligório Soares faz junto com o João Passos, naquele Teologia Pública, Reflexões, né, e o lugar acadêmico da teologia, é exatamente nesse sentido, em que ele faz um apanhado de artigos, coloca suas várias facetas. Vou pegar um teórico que é o von Zimmer, que é o que mais, no Brasil, o que mais se discute e escreve sobre teologia pública. Ele fala que, de fato, há uma fragmentação nesse sentido. Mas ele coloca alguns exemplos no texto dele que ele tem. Deixa eu só achar aqui o texto dele, que é... Ele tem um texto que é da teologia da libertação para uma teologia da cidadania como teologia pública. Ele fala assim que a presença da religião na cidade é muito forte. Ele cita, por exemplo, o Cristo Redentor, quando ele foi, né, uma cidade que tem um símbolo como Cristo Redentor e tal, e o discurso do arcebispo na época em que o Cristo Redentor foi inaugurado, na frente do ex-presidente, do presidente Vargas e tal. Então ele fala assim, a sociedade tem a teologia e ela tem no
no seu meio, a teologia, o discurso religioso muito forte. Por mais que tenha secularização, ela tem um discurso religioso muito forte. Só que ela não tem uma reflexão a respeito da teologia. Ela tem um discurso religioso, mas ela não tem uma reflexão. Aí ele falou assim, é nisso que a teologia pública daria, uma reflexão para a sociedade, porque ela já tem, nos espaços delas, ela está preenchida com espaço religioso, em todos os sentidos, mas ela não tem uma reflexão. Então, nisso, ele fala assim, o teólogo tem que fazer um esforço. Aí ele fala, por isso que ele precisa acentuar o currículo na universidade, que seria a outra pergunta do Claudinei. Deixa eu perguntar aqui, Claudinei. Outra pergunta do Claudinei, como a teologia poderia contribuir para a sociedade, uma vez que ela é confessional, né? A grande questão é essa. No Brasil seria interessante na universidade, marcar presença na universidade, e na confessionalidade, principalmente no ambiente protestante, ter um olhar mais específico para a esfera pública, no sentido de tentar construir mecanismos e meios para discutir mais a sociedade dentro das faculdades e seminários confessionais, o que não acontece também. Então, você não tem disciplinas como cultura brasileira, como, né, para entender o povo brasileiro, não tem nada disso. Então, a pessoa não tem um inserimento na comunidade, na sociedade nesse sentido. Até porque também, no discurso protestante conversionista, a pessoa se converte e, a partir daquele momento, ela quebra todos os laços que ela tinha com a cultura, com as coisas, porque é um outro momento para a vida dela. Então, já é desde a base, né? E quando chega naquilo que poderia formar, que no caso, as faculdades, seminários confessionais, também não há. É uma preocupação muito com a transcendência da teologia, muito mais pensar lá na frente da teologia. Não sei se era isso que eu estava perguntando, mas eu estou pegando o von Zimmern, que ele falou assim, a religião é presente na esfera pública, é um fato, só que ela não tem nenhuma reflexão. A teologia não contribui em nada, a sociologia contribui, a filosofia contribui, a história contribui, mas a teologia em si ela não contribui em nada, ela não humaniza as coisas, por exemplo. Então, essa seria o caminho, né? E a contribuição para a sociedade seria essa. O seminário fazer uma parte de junção aí. Muito bem, Alonso, eu quero agradecer o seu texto, os seus esclarecimentos e a maneira como você expôs e a visão panorâmica que você nos oferece no seu texto sobre o sentido da pesquisa que está sendo feita e tem contribuição com relação à teologia pública. Mas a minha pergunta ela está mais relacionada, a questão que eu gostaria de levantar, está mais associada a essa ideia de uma possibilidade de uma teologia pública. A teologia, dentro da sua fragmentação mesmo, que se dá numa sociedade plural, no momento em que você vislumbra uma teologia pública, você praticamente tenta aí um processo, né, de uma unificação metafísica aí complicada. Quer dizer, não sei também se há caminhos para isso, mas como é que a gente conseguiria lidar com uma situação tão plural, a tal ponto de o parecer que deu abertura ao curso de teologia permitir as várias confissões, não é? Está lá no parecer isso. E como é que a gente poderia pensar numa teologia pública ou teologias públicas? Será que haveria plural disso? Como seria mais ou menos, como você poderia, não sei se é possível articular sobre isso, mas como que a gente poderia pensar em alguma coisa que não pudesse ser assim tão unificado, algo tão unificador? Não vou fazer uma pergunta propriamente, né, mas algumas preocupações que eu gostaria de apontar, até para trabalhar melhor o meu texto, né? Apesar de não estar trabalhando com textos da teologia pública, né, os autores que você citou, mas eu estou trabalhando com teologia da libertação e eu acho que as duas coisas estão muito próximas. Uma primeira reação, assim, eu acho que diz respeito também à pergunta do Natanael, com relação a uma teologia que seja única. Porque todas as vezes que a gente tem a apreensão ou a observação de uma teologia que se propõe de dentro da igreja, ou do espaço eclesiástico, do espaço confessional para fora, apesar de você colocar isso aqui, né, ela quer ser uma voz entre as outras que estão sendo colocadas dentro da sociedade, dá a impressão ainda de que a teologia ela se entende como uma voz de resposta para o problema da própria sociedade. Ela não se coloca como uma interlocutora ou como alguém que faz parte do diálogo, mas ela se coloca sempre
dentro da confessionalidade principalmente, como uma resposta à sociedade. Então, o público, nesse sentido, é aquilo que tem um problema, né? Ou que tem uma pergunta para os seus problemas. E a teologia, de certa forma, é aquela que se insere nessa sociedade, ou quer se colocar dentro dessa sociedade como a resposta. Essa é a impressão que eu tenho, às vezes, quando eu fico observando essa questão da teologia pública. Você coloca algumas vezes, né, aprimorar a linguagem, ou aperfeiçoar a linguagem, saber dialogar, conhecer a sociedade, né, a sua proposta de ter um curso numa faculdade que trabalha a teologia brasileira, alguma coisa, ou a cultura brasileira, né, para conhecer a sociedade, tem sempre, ou traz sempre essa ideia de que a teologia vai ser uma voz para falar para a sociedade. Seria mais ou menos isso, né? Você usou um termo, apropriar a linguagem e contextualizar a linguagem, ter uma agenda pública para uma ação pública, né? Então, a teologia continua sendo um elemento de fora para falar para a sociedade, né? E eu queria, assim, mais reagir, né? E se a gente pensasse um caminho oposto de uma teologia que se faz pública, porque ela é pública, ela não é da igreja, né, de uma religiosidade que não tem uma confessionalidade, mas é uma religiosidade por si só, sem o espaço da igreja. Eu acho que a teologia da libertação faz muito bem isso, esse diálogo com a sociedade, não propriamente a partir dos seus referenciais, mas os referenciais da sociedade. Dizer que essa teologia é pública. A nossa é uma teologia confessional que quer dialogar com essa outra teologia que é pública, né? E só uma questão que você colocou aqui, né? A teologia da libertação, ela tem um diálogo mais com o pobre, né? Se a gente pegar autores como Gutierrez, Sobrino, o Boff e o Juan Luiz II, a perspectiva da teologia da libertação, ou das teologias da libertação, principalmente do segundo, que eu conheço melhor, elas não têm uma preocupação exclusiva com o pobre, mas sim com o elemento público mesmo. Só que não é o elemento público que você aponta aqui, né? O governo, o Estado, mas é uma coisa um pouco mais ampla, no sentido de que abrange uma discussão maior, né? Do que propriamente o problema da sociedade, coisas assim, né? Mas obrigado pela sua contribuição. Então, assim, respondendo a pergunta da Natanael, é possível, né, nesse meio de fragmentação, é possível uma teologia pública, esse emaranhado de fragmentação toda que nós temos na teologia, na confessionalidade, nas diferentes formas de ser, de segmentos cristãos. É por isso que os autores que nós lemos aqui, é difícil eles apontarem, porque é muito complicado fazer uma teologia pública nesse emaranhado de confissões, de denominações, né? Porque nós não temos um discurso, e aí que está, né? Parece, pelo que eu entendi, seria interessante teologias no plural, não teologia como discurso harmônico, né? Mas teologia, ou seja, uma polifonia mesmo, várias vozes falando, né? Então, eu acho que é possível apenas quando ela seja plural, né? Por exemplo, isso aqui que nós estamos fazendo é uma ferramenta de teologia pública, porque nós não estamos interessados em entender melhor a sociedade, né? Então, no Brasil, como o Claudino falou, assim, vítima, né? Ou produto de uma colonização, né? Que tem toda uma trajetória cultural muito acentuada nessa dependência, na questão do clientelismo, por exemplo, né? Nós temos muito isso. Então, muito patriarcal mesmo, a sociedade brasileira, nesse sentido. É complicado. Então, apontar a possibilidade de ter-se uma teologia pública de fato nessa fragmentação toda, né? Uma vez que a teologia é diversa, ela tem uma diversidade muito grande, né? Aí eu diria o seguinte, que ela poderia ser uma voz, e aí eu também, pelo que eu entendi aqui, pegando o seu gancho, não seria uma resposta para a sociedade, mas a teologia pública, ela é ao contrário, ela se propõe a ser interlocutora mesmo, a abrir um diálogo, a entender, é por isso que ela precisa ser ecumênica no seu sentido, ela precisa ser abrangente no sentido, ela precisa entender isso para depois tentar contribuir, mas há movimentos, né, de teologia pública no Brasil. Então eu cito aqui, por exemplo, o movimento da Igreja Católica com o projeto do Ficha Limpa, em que nitidamente é uma teologia pública que eles colocam
né, no sentido de tentar contribuir para a melhoria política do país. Então, isso é uma teologia pública. Quando conseguiu colocar um projeto de lei no Congresso Nacional com mais de 1 milhão de assinaturas. Mas, no ambiente protestante, eu uso aqui bem genericamente no ambiente evangélico, é mais complicado, porque nós não temos o interesse na sociedade. Agora, recentemente, é o interesse de defender os direitos, por exemplo, essas manifestações que nós estamos vendo aí. Então, o evangélico, o protestante, ele não tem uma agenda pública, ele não se interessa por isso. Ele não tem essa perspectiva de mente. Ele se interessa apenas de defender o seu gueto, defender o seu status dentro da sociedade. Nós somos um segmento poderoso na sociedade, somos um segmento, e vocês têm que respeitar. Então, nesse sentido, não é teologia pública. Então, ela não daria. Aí é pelo contrário, ela cria uma aversão para os outros segmentos da sociedade. Né? Cria uma aversão. Então, não cria uma coadunação, não cria uma harmonização, não cria um processo de diálogo, mas, pelo contrário, ela cria um distanciamento. Então, o difícil é esse. Então, por isso que está lançando o projeto, está lançando os desafios agora. Né? O difícil eu acho que é esse. Mas o seu comentário é muito interessante. Né? É muito interessante nesse sentido. Por isso eu acho que a contribuição que se faz é na busca de diálogo com esses poderes, né? Na busca de cidadania com os poderes do Estado, com a sociedade civil, e tentar se inserir na sociedade a partir de um discurso de diálogo, de convergência mesmo, não de divergência.